Olá, pessoas! Hoje eu estou aqui para falar dessa obra de Nízia Floresta, que me enche de orgulho porque ela é daqui, né? Do RN, da minha terra, daqui do Nordeste, Rio Grande do Norte. E essa mulher, ela escreveu esse livro quando tinha 22 anos, em 1832, né? Século XIX, início do século XIX. E aí ela é considerada uma das primeiras feministas no Brasil, tá? Esse livro aqui, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, ele vem mostrar o que estava acontecendo no mundo na época, né? Principalmente ali na Europa e Estados Unidos, né? Que a gente é muito influenciado tanto pela Europa como pelos Estados Unidos. E ela era uma pessoa muito antenada, estudiosa, e gostava muito de escrever, né? Inclusive ela escreveu em jornais da época, né? Ela morou, ela saiu daqui, ela morava em Papari, né? Que foi onde ela nasceu. Hoje não é mais esse nome, a cidadezinha leva o nome dela, Nízia Floresta, aqui no RN. E daí depois ela foi para Pernambuco, depois Porto Alegre, depois Rio de Janeiro. Se não estiver enganada, a rota foi essa. E depois saiu do Brasil, né? E foi ficar um tempo na Europa também. E ela escreveu 15 livros, né? Foi uma mulher que batalhou muito pela questão educacional das mulheres aqui no Brasil. Inclusive ela conseguiu abrir uma escola para mulheres lá no Rio de Janeiro. Durou algum tempo, anos, né, essa escola, só para mulheres. Porque ela era uma inquieta, principalmente porque as mulheres na época dela, 1830, 40, 50, século XIX, a forma que as mulheres estudavam, que era ofertada nas escolas para as meninas, era ensinar a ser mãe, ensinar a ser esposa. Então, ela era muito inquieta com essa subalternidade, né? Que a própria sociedade organizou aqui no Brasil para as mulheres viverem e acharem normal, né? E aí, na escola dela, tinha aula de línguas, tinha aula de arte, tinha aula de ciência, tinha de religiões, né? Ela também foi uma pessoa que lutou para liberdade religiosa e também foi uma pessoa que lutou contra as opressões que os indígenas viviam na época, né? E também foi uma abolicionista. Então era uma pessoa que dá vontade de você ser amiga dela, né? Então é importante a gente ler. É um livro fininho, né? Que ela tá o tempo inteiro só... Deixa eu mostrar aqui a imagem dela. Ela tá o tempo inteiro só explicando que as mulheres não têm a oportunidade de estudar. Como é que elas vão ser pessoas melhores? Como é que elas vão ser pessoas que sabem se comportar, que sabem falar, que estudam outras coisas? E aí ela tá o tempo inteiro falando sobre isso nos escritos dela. Que as mulheres têm que ter as mesmas oportunidades que os homens têm de estudar todas as coisas, e não só uma parte das coisas, né? Que quer dizer, é uma forma de limitar o conhecimento das mulheres para que elas aceitem serem subalternizadas. Então ela foi uma pessoa que lutou aqui no Brasil, né, na época dela, para que as mulheres pudessem ter a oportunidade de estudar as mesmas coisas que os homens estudavam. Quer dizer, isso parece uma coisa tão básica, né, tão
absurda para hoje, para nossa época. Mas é a própria sociedade, a própria estrutura política da época dela organizou e estruturou para que fosse assim, né? Então, tiveram muitas lutas para simplesmente a gente ter o direito de estudar, né? Então, aqui no Brasil, essa mulher, Lísia Floresta, ela foi uma das mais importantes e ninguém fala muito sobre ela, né? Porque será que é porque era do Nordeste? Não sei, pensando aqui. Enfim, ela morreu idosa na França e escreveu 15 livros, mas geralmente as pessoas não conhecem muito nada sobre ela. E para a época dela, ela é considerada uma mulher muito à frente do tempo. Então é isso. Lísia Floresta na cabeça. Leiam e busquem mais sobre ela, tá? Um cheiro e tchau!